Então vamos estar lendo no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante. Eu vou estar lendo na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém se localiza no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Porém sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em treva, a lua em sangue, antes que chegue o dia de Ial, grande e terrível. Então todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá ilesos. Essa profecia tem sentido duplo. Ela se refere aos judeus, aos ialdins, que vão invocar o nome do Eterno no final da grande tribulação para serem salvos. Mas ela também se refere aos vencedores, que vão ser arrebatados antes que o grande e terrível dia de Ial chegue. Então veja bem, irmãos, o texto começa dizendo: porém sinais nos céus e na terra, fogo, coluna e fumaça. E aí o texto então está nos dizendo o quê? Que o Eterno vai colocar sinais nos céus. Eu tenho uma tradução como essa aqui, que ela diz assim, ó: realizarei milagres nos céus. O que o Eterno está querendo dizer com isso, irmãos? Que ele vai realizar milagre nos céus. Eu entendo que ele está se referindo ao acontecimento da constelação de Virgem, que vai dar luz ao planeta Júpiter, porque isso é um grande milagre. Então veja bem, só de uma mulher dar a luz já é um grande milagre, mas o Eterno vai fazer esse milagre acontecer nos céus. A constelação de Virgem vai dar luz ao planeta Júpiter. O Eterno vai fazer esse grande milagre acontecer no meio das estrelas. Então preste bem atenção. No Apocalipse 12 fala: foi visto no céu uma mulher vestida do sol com a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça e a lua debaixo dos pés, e que estava grávida. E no versículo 5 diz: ela deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com cedro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o trono do Eterno. Então ali está nos mostrando que o Eterno vai fazer esse grande milagre. Uma mulher dá a luz. Aonde, Romeus? Nos céus. Então o texto começa dizendo: realizarei milagres nos céus. Uma mulher dando a luz a um filho, a um grupo de vencedores. Esta mulher é a igreja. A igreja vai dar a luz a um grupo de vencedores e o seu filho será arrebatado para o trono do Criador. E o texto também diz: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia de Ial. Nós podemos ver que essa questão da lua estar se transformando em sangue já está acontecendo desde 2014. Aquilo que os cientistas falaram que é raro acontecer, que acontece de 100 em 100 anos, aconteceu em 2014, em 2015. Vários sinais da lua se transformar em sangue, o Eterno mostrou. Por quê? Porque o Eterno disse que a lua se transformaria em sangue antes que chegue o grande e terrível dia de Ial. Muitos estão pensando que o grande e terrível dia de Ial é um dia constituído de apenas 24 horas, um dia constituído de apenas 24 horas. Você está enganado, meu irmão. O grande e terrível dia de Ial é toda a tribulação. Ela vai durar 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio são chamados de tribulação. Os últimos 3 anos e meio são chamados de a grande tribulação. Então o grande e terrível dia de Ial, que está no livro de Sofonias e no livro de Amós, se refere a todo o período da tribulação, que o Eterno vai derramar a sua ira sobre a face da terra. O Apocalipse vai se cumprir ali as 7 trombetas ali, os 7 selos sendo abertos, entendeu, meu irmão? Então esse grande e terrível dia de Ial são os 7 anos da tribulação. E o texto diz que antes que esse dia chegue, o sol também se transformará em trevas. Nós sabemos que vai acontecer agora um eclipse no dia 21 de agosto. O eclipse vai cortar todos os Estados Unidos. O Eterno está mostrando que ele vai pesar a mão sobre as nações, sobre os incrédulos. Então veja bem, meu irmão, antes que o grande e terrível dia do Eterno chegue, haverá um eclipse solar, dia 21 de agosto. E o texto também diz assim: então todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá os ilesos. Então veja bem, irmão, como é que eu vou fazer para escapar dessa grande tribulação? Invocando o nome do Eterno. Porque no Monte Sião, aonde é esse Monte Sião, irmão Romeus? Se refere também à glória, se refere à cidade celeste. Onde está isso? Hebreus, capítulo 12. Vamos ler lá para você entender. Hebreus,
capítulo 12, deixa eu ler o versículo para você entender. Abra aí a sua Bíblia e confira juntamente comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Altíssimo, do Criador vivo, a Jerusalém celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, e do Criador, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. O texto está dizendo que nós vamos para a cidade celestial, para o Monte Sião, lá na glória. E o que vai estar acontecendo lá, Romeus? Milhares e milhares de anjos vão estar em festa para receber os vencedores, para receber os santos. Milhares, milhões de anjos vão estar em festa, prontos para receber os vencedores que vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Oh, glória eterna, louvado seja o nome do Todo-Poderoso. E vai dizer, o Eterno vai dizer, preparem a festa, porque os vencedores estão chegando. Oh, glória, milhares e milhares de anjos vão estar em festa, esperando os santos irmãos, esperando nós, para nós participarmos dessa festa, juntamente com eles. E Yahshua Mashiach vai estar lá no meio da festa, junto com os anjos, esperando os vencedores chegarem. E a Bíblia diz que eles vão chegar como? Com o Espírito que chegou à perfeição, os santos que tiveram seus espíritos aperfeiçoados. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo de glória. A Bíblia diz: semeia-se corpo em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em glória. Semeia-se um corpo corruptível e ressuscita-se incorruptível. E quando esse corpo for ressuscitado incorruptível, nós iremos para o Monte Sião. Nós iremos para a glória. E no livro de Joel diz: quem é que vai para o Monte Sião? Todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Porque lá em Jerusalém celestial, lá haverá os ilesos. O que é ilesos? Aqueles que não passaram pela grande tribulação. Por que eles não passaram pela grande tribulação, Romeus? Porque eles invocaram o nome do Eterno. Eles invocaram o nome do seu Filho. Então preste bem atenção, meu irmão. Quando você chega no Novo Testamento, eu dei um estudo aqui falando que é necessário invocar o nome do Eterno. A Bíblia Almeida diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sai fora, irmão, isso é erro. E são Bíblias paganizadas. E são Bíblias que foram mudadas o nome do Eterno. Quem será salvo? Aquele que invocar o nome do Eterno, ele estará no Monte Sião. Aonde tem mais, Romilson, Monte Sião? Apocalipse 14. Viu o Cordeiro sobre o Monte Sião, com os 144 mil que tinham na sua fronte o seu nome e o nome do seu pai. Yahshua. Esse nome, o nome do Mashiach, vai estar na testa dos vencedores. E eles vão estar no Monte Sião. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Escreverei sobre a testa do vencedor o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. O nome da cidade santa é Yahushalom. 3 nomes em um só. Deixa eu pegar aqui para me te mostrar, para você entender essa questão. Quando eu digo que é necessário nós aceitarmos esse nome maravilhoso, o nome do Eterno e o nome do seu Filho como sendo no nome original. Nós não podemos aceitar essa tradução corrupta. O Salvador ali diz que no livro de Apocalipse 14 estará no Monte Sião aqueles que vão estar selados com o nome do Pai. Yahweh. Já mostrei isso em vários vídeos. E com o nome do Filho, Yahshua. E no livro de Joel diz o quê? Todo aquele que invocar o nome do Eterno e o nome do seu Filho é que subirão. É que escaparão do grande e terrível dia de Yahweh. Onde está isso, meus? Apocalipse 3, versículo 12. Eis porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então essa questão, meu irmão, essa questão de mudar nomes, isso é muito sério. Veja bem, irmãos, o nome do Eterno, eu já falei, ele aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento. Eles tiraram o nome do Eterno e colocou Senhor no lugar. Porque a Bíblia, a Escritura nos mostra que nós temos que invocar o nome do Eterno para sermos salvos. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que estão invocando o nome de Jesus não vão ser arrebatadas. Mas estou dizendo para você, não troque o certo pelo duvidoso. Não troque, irmão, o certo pelo duvidoso. O nome Jesus é falso. O nome Jesus vem do latim que é Iesus.
E Jesus no latim eu já mostrei, IE significa isto é, Isus significa porco. Preste bem atenção, irmão. Eu vou estar lendo nessa Bíblia aqui, ó, Sagradas Escrituras. Ela traz o nome original do Pai e do Filho. Eles não mudaram, aqui não está mudado. O nome está no original. Olha o que o texto diz aqui, ó. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele fala que ela vai conceber, ela vai dar à luz a um filho. Olha o que ele diz. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto do Criador. Eis que conceberás no teu seio, e darás à luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Yahshua. Não é Jesus, mano. Não é Jesus. Leia. Yahshua. E aparece o hebraico do lado aí. Então veja bem, irmãos. O Eterno, ele pediu, já falei isso nos outros vídeos. Ele falou: coloca o meu nome na cidade santa. Ele falou: a cidade que é chamada pelo meu nome. A cidade que eu escolhi para nela colocar o meu nome. Você conhece como Jerusalém, não é Jerusalém, é Yahushalã. Yahushalã. Tem pessoas que falam Shalom, que significa paz, mas não é Shalom, é Shalom. Por quê? Porque Yahushalã significa Yah é paz. E ele falou: o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Quem é esse povo? Não são os judeus. O nome é Yaldim. Din no hebraico significa povo. Yaldim significa povo de Yal. Então o Eterno mandou colocar o nome dele sobre o seu povo. O Eterno faz questão com que o seu nome esteja sobre o seu povo. O Eterno falou assim, lá está escrito assim: a arca da aliança sobre a qual é invocado um nome, Yal dos exércitos. A arca da aliança é o próprio Mashiach, Yahshua. O nome do Eterno é invocado na pessoa do seu filho. Então veja bem, ele disse assim: coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los. E aí as pessoas passaram a colocar o nome do Eterno no nome dos seus filhos. Mateus, por exemplo, não é Mateus, é Matite Yal, Omani Yal, que significa presente de Yal. Isaías é Isha Yal, que significa salvação de Yal. É o mesmo nome do Salvador, porém está invertido. O nome do Salvador é Yahshua. Isaías é Isha Yal, é invertido. Está entendendo? O nome de Isaías só tem uma letra a mais, o Iod, que simboliza o I. Isha Yal. Tirou ele, o nome fica o nome do Salvador invertido. Está entendendo? Que o nome do Salvador não termina com Shua, não termina com Yeshua. Isso é nome pagão, irmão. Sai fora. Aí o texto então diz aqui, coloque o nome na criança de Yahshua, porque ele salvará o seu nome dos seus pecados. E o Eterno então fez o quê? Ele mandou eles colocar o nome deles no nome dos seus filhos. Eu já falei sobre isso aqui. Se o Eterno mandou eles colocar o nome dele no nome do filho deles, você acha que o Eterno não ia mandar colocar o nome dele no nome do seu próprio filho? Ele não ia mandar não, irmãos. Ele teve o trabalho de enviar o anjo Gabriel até Maria e falou: Maria, é para você colocar esse nome aqui, Yahshua. Porque Yahshua significa Yah salva, Yah é a salvação. Então o anjo veio e colocou, ela não desobedeceu. Então com que autoridade os homens tiraram o nome do Mashiach e colocou Jesus, colocou Yesous? Com que autoridade os homens fizeram isso? Colocou Isa no árabe. Cada lugar um nome dado, um nome diferente. Veja bem o que diz no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Aqui Lucas 2, versículo 21 diz assim. Deixa eu estar lendo para você. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Yahshua, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Conforme chamou o anjo antes de ser concebido. Foi dado o nome de Yahshua. Foi dado o nome de Yahshua. O Mashiach se chama Yahshua. Está entendendo, irmãos? Então o Eterno, ele não aceita mudança de nomes. Vou estar lendo aqui para você aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Saúl fala assim: segundo a graça que o Criador me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Mas quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diferente do que foi posto. Yahshua, o Mashiach. Yahshua, o Mashiach. Yahshua, o Mashiach. Então o apóstolo Saúl virou e falou assim: eu como bom arquiteto lancei o fundamento. Ninguém pode pôr outro nome além daquele que já está colocado.
Yahshua, o Mashiach. Por que além daquele que já está colocado? Porque o Eterno já havia enviado o anjo, para o anjo vir falar com Maria. Maria, coloca o nome da criança de Yahshua. Então veja bem, irmãos, com que autorização os homens tiraram o nome do Salvador aí? Para pôr Jesus, para pôr Yes. Você está achando, irmão, que o Eterno vai tomar o trabalho de mandar um anjo vir lá do céu e colocar o nome no filho dele de Yahshua, para depois os homens virem mudar e isso tudo ficar barato, irmão? Não. O Eterno não aceita a mudança de nome. O apóstolo falou, não podemos colocar, ninguém pode colocar outro fundamento, outro nome. Por quê? Porque você estava falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E ele falou assim, para com isso, irmãos. Vocês não podem pôr outro nome além do que já está colocado pelo Eterno. O Eterno enviou o anjo Gabriel. Ele enviou o anjo e falou, Maria, coloca o nome de Yahshua. Por quê? Porque nesse nome há poder, nesse nome há salvação. E o que, é que o texto está dizendo no livro de Joel? E todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Quando você chega no livro de Romanos, o apóstolo Shaul, ele vira e fala, todo aquele que invocar o nome de Yahshua será salvo. Porque o Eterno diz que agora o nome do seu filho iria salvar as pessoas dos seus pecados. E não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus, debaixo de que céu? Do céu do Brasil, da Itália, da Alemanha? Não, porque debaixo dos céus do planeta Terra, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E a Bíblia diz que antes que chegue o grande e terrível dia de Yahweh, todo aquele que invocar o nome do Eterno, que invocar o nome do seu Filho, será salvo. Porque no Monte Sião haverá os ilesos, aqueles que não vão passar pela grande tribulação. Preste bem atenção, que eu vou levar você agora no Apocalipse. Depois nós vamos lá em Apocalipse 14. Nós vamos voltar lá de novo, para você entender o que eu estou te falando, irmão. Irmãos, vai existir as 7 eras da igreja. Houve 7 eras da igreja na terra. 3 igrejas vão coexistir juntas até o dia do arrebatamento. 3 igrejas vão coexistir juntas até o dia do arrebatamento. A igreja de Tiatira, que é representada pela igreja católica, a Jezabel, que se prostituiu com os ídolos, lá está escrito, comeu das carnes, sacrificado aos ídolos, Tiatira, lê ela que você vai ver que é o perfil da igreja católica. E a igreja de Laodiceia, que são as denominações evangélicas, lê lá que você vai ver que está falando o perfil das denominações de hoje, que diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É o evangelho da prosperidade, é uma igreja morta, que ele diz, porque ele diz, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. É a igreja de Laodiceia, são as denominações evangélicas. E a outra igreja que vai coexistir também até chegar a hora da tribulação é Filadélfia. Filadélfia é a igreja que saiu do sistema, do engano. Não está dentro do sistema. E o texto então diz o quê? O texto diz assim, então vamos lá. A igreja de Tiatira, no versículo 22, diz assim, eis que lançarei no leito e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Então a igreja de Tiatira, ele diz, eu vou deixar vocês na grande tribulação, para que seus filhos morram na grande tribulação. A igreja católica vai ficar na grande tribulação. Por quê? Porque ela é totalmente contaminada com a idolatria. E a igreja de Laodiceia, a igreja dos crentes, das denominações, o que ele diz? Ele diz, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és quente e nem frio, és morno. Aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, colírio para ungir os teus olhos e vestes para vestir a tua nudez. Ela nem veste, ela não tem, ela está nua, a igreja de Laodiceia. E ela está cega espiritualmente. São homens que fizeram teologia, formaram em bacharel, mas não conhecem nada do eterno. São cegos, cegos guiando o cego, pastores cegos. A Bíblia diz que são pastores cegos, atalaias cegos, cegos. E a Bíblia diz que se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então Laodiceia, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo, eu vou largar vocês na grande tribulação. E aí, Romil, se a igreja de Filadélfia, ele diz, porque guardasse a minha palavra na perseverança. A igreja de Filadélfia está fora das denominações, saiu lá de dentro, passou a reunir em casa, passou a partir o pão, nem que seja só com 5, porque congregar, a Bíblia fala para você não deixar de congregar, não fala para você ir para as denominações, não fala para você não deixar de congregar.
Pelo contrário, fala para você, a Bíblia fala para você sair de dentro das denominações. Eu vou te mostrar isso agora, no Apocalipse 14 e no Apocalipse 18. Então veja bem, a igreja de Filadélfia saiu do sistema. Ela reúne em casa. Ela parte o pão em casa, nem que seja só entre duas pessoas, nem que seja só entre o marido e a mulher. Mas eles não pertencem a esse sistema fracassado. E ele diz o quê? Porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. E o que mais que diz? Eles não vão passar pela tribulação. E por que eles não vão passar pela tribulação, Romeus? Porque lá diz, vocês não negaram o meu nome. A igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 7, começa ali, diz, vocês não negaram o meu nome. Espera aí que eu quero te mostrar uma questão aqui. Veja bem, irmãos. Veja bem, irmãos. Que, vou estar mostrando aqui para você. Aqui está o nome Jesus. Irmãos, ninguém nega esse nome. Nem a igreja católica não nega esse nome. Então ninguém nega o nome de Jesus. Que nome é esse que está falando na igreja de Filadélfia? É Yahshua. Yahshua é uma bandeira muito forte para muitos levarem. Eles não negaram o meu nome, o nome original. O nome dele não é Jesus. Jesus significa isto é um porco. Pesquise, Jesus significa isto é um porco. Eles não negaram o meu nome, Yahshua. A igreja de Filadélfia, ela restaurou as verdades que precisavam ser restauradas. Ela leva o nome verdadeiro. Por quê, Romeus? Porque no capítulo 3, versículo 12 diz, na testa do vencedor, daqueles que estão na igreja de Filadélfia, escreverei sobre ele o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Que nome é esse, Romeus? Vou estar lendo para você aqui agora. Vou estar escrevendo aqui para você entender. Eu vou escrever na testa do vencedor o nome do meu Pai, já mostrei, o meu nome, Yahshua, e o nome da cidade santa, Yahshalom. A igreja de Filadélfia está sendo representada no Apocalipse 14. O que está escrito lá, Romeus? Está escrito que os 144 mil traziam na sua testa o nome do Pai e o nome do Filho, Yahshua. Então, irmãos, invoca esse nome, creia nesse nome, batize nesse nome, Yahshua ou Mashiach. Se emerge nesse nome, porque os 144 mil, na sua testa vai estar escrito o nome do Eterno. Os 144 mil, na sua testa vai estar escrito o nome do Filho. Os 144 mil, eles são o quê, Romeus? Eles fazem parte da igreja de Filadélfia. Eles são os vencedores que estão lá na igreja de Filadélfia. Por que o Mashiach não falou lá na igreja de Tiatira? Na sua testa estará escrito o meu nome, o nome do meu pai, o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Por que ele não falou isso na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, na igreja de Esmir, na igreja de Laodiceia? Por que ele não falou isso? Por que ele falou bem na igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque no livro de Joel diz, invoca o nome do Eterno. Todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo do grande e terrível dia de Yahweh, que vai começar agora. Então preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Não pense que é como os pastores estão falando aí, que vai sumir milhares de pessoas da terra. Não. Isso é um grande engano. A igreja de Filadélfia, o que está escrito lá, Romeus? O que está escrito lá na igreja de Filadélfia? Lá diz assim, vocês têm pouca força. Vocês são pequeno número. Vocês têm pouca força. A igreja de Filadélfia é um pequeno número. Então são poucas pessoas que vai sumir da terra neste arrebatamento. São os vencedores, os que foram selados com o nome do Pai e com o nome do Filho na testa. No Apocalipse 14 diz que eles têm o nome do Eterno e o nome do Filho. Foram selados com este nome. Eles são vencedores. E o texto diz o quê? O texto no versículo 3 diz assim, cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto 144 mil que foram resgatados da terra. Olha o versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. O que é mulheres, Romilson? Eu já falei sobre isso. Mulheres são denominações, meu irmão. São denominações, igrejas evangélicas. Eles não se contaminaram, eles saíram de lá e se purificou daquela heresia toda. Eles não se contaminaram com mulher. Mulher representa igrejas na Bíblia. Não está falando mulheres carnais, não está falando de homens ir lá e transar com mulheres, não. Os 144 mil são constituídos de homens e de mulheres.
são constituídos de homens e de mulheres, que não se contaminaram com mulheres, que não se contaminaram com as denominações evangélicas. Eu vou te mostrar o porquê que eles não se contaminaram com mulheres. Aí o texto diz assim, ó, esses são virgens, eles não se contaminaram com mulheres. Espera aí que nós vamos voltar lá agora. Deixa eu só te mostrar o que é isso aqui. Olha o que diz no Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi então uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Sair de onde, irmão meu? Sair da igreja católica e das denominações evangélicas. Por quê? Porque no Apocalipse 17 diz assim, ó, na sua testa estava escrito um nome, Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Está falando da igreja católica. Ela é a grande prostituta. Ela é a grande prostituta. E ela é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quem são as prostitutas, Romilson? Todas as religiões que teve origem no catolicismo romano, que teve origem na igreja católica. As denominações evangélicas saíram da igreja católica. Martim Lutero saiu de lá. E Martim Lutero fez o quê, Romilson? Martim Lutero veio trazendo toda a bagagem do catolicismo romano. Martim Lutero pregava a doutrina da Trindade, irmão. A doutrina da Trindade é a maior aberração de todos os tempos. 3 deuses em um só. Eles adoram a 3 deuses. Adoram o Natal. Muitas denominações evangélicas comemoram o Natal e pregam 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é idolatria. Isto significa que essas pessoas estão embriagadas com o vinho da igreja católica. Onde está isso? Apocalipse 17, versículo 2 diz, os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se todos os habitantes da terra. Está dizendo que com a igreja católica, os reis da terra se prostituíram com a igreja católica. Quando foi isso, Deus? No concílio de Nicéia. Se você for na Barça, eu não quero que ninguém confie em mim e saia me seguindo, não. Eu quero que as pessoas pesquisem para você sair dessa Babilônia. Eu não quero seguidores. Nós temos que seguir homens, mas nós temos que perseguir. Nós temos que perseguir a verdade, correr atrás da verdade, buscar a verdade. Pesquise. Se você for lá na Barça e olhar Trindade, está lá assim, ó, a Trindade é um dogma católico. É um dogma que veio da igreja católica, colocado no ano 381 pelo imperador Teodósio e pelo Papa São Damasco. É um dogma católico. O eterno nunca foi 3. Um não pode ser 3. Não existe isso. 3 em 1. Isso é Babilônia, confusão. A palavra Babilônia significa confusão. Então, irmãos, estão embriagados com o vinho da igreja católica. O que é o vinho da igreja católica, amigos? Tudo quanto é heresias, principalmente a Trindade. Quem crê na Trindade está embriagado com o vinho da igreja católica, da mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então sai fora desse batismo da Trindade, batismo no nome verdadeiro. O tempo está acabando aqui, se acabar é isso mesmo, viu, irmão? Então sai fora dessa Babilônia. E a Bíblia diz, sai dela, povo meu. No Apocalipse 14 diz o quê? Não se contaminaram com mulheres, eles saíram dela. Eles saíram da igreja católica com as suas filhas, que são as denominações evangélicas. Não se contaminaram com mulheres. Aí o texto diz o quê? São virgens. Por quê, Romilson? Por quê? Porque no livro de 2 Coríntios diz, eu quero vos apresentar como esposa virgem, ao único esposo, a saber, o Machia. Mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam seduzidos e vão após outro, que não seja o verdadeiro. Por isso eu estou dizendo para você, não troque Yahshua, não troque Yahshua por Jesus, porque o nome Jesus é falso. Não troque esse por esse, não troque esse por esse, porque Yahshua é o nome original. Eu tenho medo que vocês vão após outro. Quem garante? Quem garante, irmão? Não troque o certo pelo duvidoso. Fique com Yahshua. Invoque o nome de Yahshua até o fim, porque você sabe que esse é o verdadeiro. E o outro veio da igreja católica. Então, eu tenho medo que vocês vão após outro, vocês sejam seduzidos pela serpente e vão após outro nome falso. Invoca o verdadeiro. Sai fora desse nome falso. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome verdadeiro, esse não vai passar pela tribulação. Se você estiver em santificação, estiver em oração, estiver jejuando, estiver buscando o eterno, e invocando Yahshua Mashiach, você vai ser arrebatado, meu irmão. Você não vai passar pela grande tribulação. E o texto diz, eles são virgens, eles na sua boca não se achou mentira, eles não pregam os deuses das nações. Eles não pregam os ídolos, porque ídolos são mentira. Ídolo é falso, ídolos são mentira. Na sua boca não se achou mentira.
não se achou mentira, ele não pregou os ídolos das nações. Eles pregaram a Iau, o eterno Criador dos céus e da terra. Os pastores dizem, quem criou os céus e a terra foi três, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para começar aquele versículo de Gênesis, eu já mostrei que ele é acrescentado. O capítulo de Gênesis começa no capítulo 2, versículo 4 em diante, quando diz, no princípio, Iau criou os céus e a terra. Iau é um. Quem criou tudo então, Romeus? Iau. No princípio, Iau. Iau, não é Deus não. Qual está lá no livro de Gênesis, capítulo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Que Deus? Qual o Deus que criou? Baal? Qual o Deus que criou Alá? A Bíblia diz, no princípio, Iau. Iau. Iau criou os céus e a terra. Iau é um. O Salvador falou, ouve, ó Israel. Iau é um. Como é que Iau criou, os céus e a terra? Por meio do seu filho. Tudo foi criado por intermédio do filho. Quem criou? Iau. O Eterno criou por meio do seu filho. Então não foi três que criou. Leia Apocalipse 14. O anjo vai cortar o céu e vai dizer, adorai aquele que fez os céus e a terra. Não é Aquiles. Então sai fora que isso é catolicismo romano. O filho estava junto com o pai criando, Romeu? Estava, porque tudo foi criado por intermédio do filho. Mas o filho não é o próprio criador. O criador é Iau. Iau criou por meio do seu filho. O filho é o instrumento. O Eterno passa por meio do filho, faz todas as coisas.